Se questione: eu estou mais conectado com a minha essência ou com a minha aparência? Estou vivendo pensando no que os outros vão pensar de mim ou no que eu sinto de fato que eu devo estar fazendo? E aí, já se questionou sobre isso? O tema do vídeo de hoje é a essência. E por que a gente deve buscar nos conectar à nossa essência? Por que será? Por um simples motivo: para que a gente dê sentido à nossa própria vida, para que a gente dê cor à nossa própria vida. A gente precisa se questionar e buscar respostas, tanto das mais simples às mais complexas, mas nesse sentido da prática, da observação de si, que é a chave para a gente se conhecer. Então, Nath, como a gente faz isso? Porque muitas das vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente está no piloto automático, a gente está com esse desequilíbrio emocional e os pensamentos acelerados. Você está agindo com base nos seus desejos, nos seus instintos, sem de fato pensar com clareza. E isso, consequentemente, você não está agindo com base nos seus valores, com base na sua essência. Então, quando você faz a prática da observação de si, com o tempo, você vai aprendendo a ter mais clareza sobre as suas emoções, sobre o seu pensamento. Você vai se reeducar em relação ao que você está ouvindo. Com isso, você vai estar mais alinhado com os seus valores, com a sua virtude. Você vai estar agindo com o mundo externo, com mais clareza. E aí, consequentemente a isso, você vai estar mais conectado à sua própria essência. E ao que você passa, a forma como você passa a olhar o mundo com uma nova visão, com um novo óculos ali, para ver esse mundo externo. E com o tempo, nessa prática de ver o mundo externo, ele vai se transformando. Quanto mais você olhar o mundo externo, ele vai se transformando e mais você vai compreender também o mundo interno. E essa transformação, ela acontece, claro, com o tempo e com a prática da observação de si. E aí vão ser como se fossem as camadas ali das cebolas, que à medida que você vai se transformando, você vai se retirando essas camadas, e à medida que você retira e você vê aquela camada novinha ali, é uma forma nova, é uma lente nova que você vai olhar o externo, o mundo externo, e é uma forma nova como você vai se olhar, e uma forma nova como você vai se acolher. Essa é uma visão muito bonita de sobre si, e como a gente se transforma com o tempo. Então, a gente vai começar a entender que o começo, a gente está na correria do dia a dia mesmo. Então, a gente começa nessa correria, no piloto automático, percebe, a gente entende que está nesse seu piloto automático, e essa é a primeira parte do caminho. E com a prática da observação em si, essa consciência ela vai se elevando e você vai se conectando aos seus valores, e ao você se alinhar consigo mesma, no sentido de que a sua consciência, você está trazendo ela mais para você, para se compreender. Com isso, você vai ir para a vida, ir para o externo mais alinhado com os seus valores, no sentido de quando for tomar uma decisão, você vai pensar para você aquela escolha ali
ela realmente, eu estou fazendo essa escolha pensando em mim, no que é importante para mim, alinhado com os meus valores, com as minhas virtudes, com o que eu tenho de que é correto de se fazer e se agir. Isso vai fazendo com que você se conecte mais ainda com a sua essência. E a sua consciência, por consequência, ela vai se elevando, ela vai se expandindo. E aí, como a Helena Blavatsky fala, você atinge ali uma mente pura, uma consciência pura, um eu superior, que consegue ter uma visão do externo diferente e passa a agir internamente com a sua própria vontade. E ao você ir para o mundo com essa vontade, você assume outra visão, outros olhos para ir para esse mundo. Consequentemente, a sua percepção desse mundo externo, ela se altera completamente e você passa a ter uma outra visão sobre esse mundo externo e sobre si mesmo, quando você está ali alinhado com essa mente pura, com essa consciência pura. E chega num momento que a gente tem a percepção ali da nossa intuição. E quando a gente tem essa percepção da nossa intuição, a gente consegue ele compreender essa vozinha interior, essa nossa essência, para de fato agir com mais direcionamento, para agir com mais discernimento, com mais sabedoria diante dos desafios, diante das suas escolhas de vida. E isso é muito precioso, isso é muito raro de se ver. E é muito belo quando a gente vê uma pessoa que está ali com a luz dela, iluminando outras pessoas com a própria essência dela, alinhado ali e seguindo a intuição dela. É uma coisa, é uma luz diferente. E é muito belo de se ver isso. Uma forma da gente ver isso é quando as pessoas muitas das vezes fazem transições em suas carreiras, porque quando elas estão alinhadas ali com a sua essência, ela consegue ver a vida de um modo diferente e o seu modo de estar na vida de um modo diferente, que faz com que você queira genuinamente estar auxiliando outra pessoa com o seu trabalho de modo mais consciente, que de fato, genuinamente vai transformar a vida do outro, vai impactar positivamente a vida do outro e não apenas com o objetivo de simplesmente ganhar dinheiro, com o objetivo material e de desejo apenas. Então, quando a pessoa se alinha consigo mesmo, isso é muito belo. Primeiro, pelo simples fato e motivo de nós sermos seres únicos nesse mundo. Cada um tem a sua essência, cada um vai expressar a vida e vai ter uma visão sobre determinada coisa completamente diferente dos outros, pelo fato dela ter uma mente que tem pensamentos, que foi construído, né, por meio das crenças e todo o aprendizado dela ali ao longo da vida. Então, cada ser é único, cada essência se expressa de um modo absolutamente único. E isso é muito lindo. E quando isso chega, né, como uma forma de trabalho, de se ganhar dinheiro no mundo com isso, ajudando outras pessoas, transformando vidas, é muito belo, é muito genuíno. E eu fico muito contente em ver isso e auxiliar pessoas a fazerem isso. Não resisti, mas vou falar aqui rapidamente com vocês, por isso que eu criei uma mentoria que chama Gestão Consciente da Mente, para auxiliar líderes e gestores da empresa a trazer essa mente e essa essência, sabe, para o trabalho. E, consequentemente, tudo que flui dali
é de uma forma que conecta genuinamente com o cliente. Então, fecha aspas, aqui vamos voltar, mas é uma coisa que, sabe quando você ama, de fato, transformar isso nas pessoas? Então, eu tive que estar compartilhando aqui com vocês, mas porque isso de transformar vidas e poder ajudar outras pessoas é uma coisa que deve nos mover. E para mim está na minha essência isso. Então, por isso que eu trouxe para vocês. Um outro exemplo, na nossa vida, a gente pode estar praticando a observação de si para nos conectar à nossa essência em coisas que fazem sentido para nós. Então, vou estar trazendo um outro exemplo meu, pessoal. Eu já tive episódios depressivos, eu já tive crise de ansiedade, e eu percebia que esses momentos em que a minha saúde mental ela se desequilibrava, ela acontecia nos momentos em que eu não estava conectada com a minha essência. Eu não estava indo para o mundo me ouvindo. Bem pelo contrário, eu estava ali me sufocando, acreditando que eu estava buscando ali ajudar o outro. Então, muitas das vezes, eu esquecia completamente de mim e focava absolutamente em estar auxiliando, seja no relacionamento, seja na família, seja no trabalho. Mas, o que acontece? Isso, muitas das vezes, é uma fuga. É uma fuga da nossa própria mente, de fugir de algo internamente, de uma transformação interna que nós precisamos fazer. E aí, o que acontece? Para ficar mais leve, em vez de lidar com essa situação interna, a gente cria um hiperfoco externo em tentar auxiliar ao outro. É isso que a gente se convence. Não, eu estou aqui focada em ajudar tal pessoa em determinada situação, que ela precisa muito de mim. E aí eu fugia de olhar para questões que eu precisava trabalhar internamente e me preocupar. Seja elas por questões da minha própria saúde, ou sejam por questões internas que eu precisava estar trabalhando. E com o tempo, eu fui observando e conferindo que os meus episódios, tanto depressivos como episódios de mais picos, né, de ansiedade, eles estavam envolvendo nesse fato de eu não olhar para o que o meu corpo estava dizendo e para o que eu, de fato, queria fazer no momento. Então, isso é um ponto muito importante para vocês compreenderem que o problema não está no outro. O problema está internamente em você, tanto no fato de você não se ouvir e não se respeitar, quanto no fato de você criar essa fuga interna. E para mim, a virada de chave para mudar e principalmente para compreender foi com a ajuda da neurociência, ao compreender o processo de construção do nosso hábito, onde eu percebi que existiam gatilhos que me levavam a ter determinados comportamentos e criar determinados hábitos, por mais que sejam hábitos negativos. Mas o que acontecia? Como era uma coisa que no curto prazo ali me aliviava, deixava com que a circunstância e a situação, com que o dia fosse mais leve, eu entrava nesse hábito e nesse hábito negativo, nesse comportamento negativo. Então, eu percebi que tinham gatilhos no sentido de, por exemplo, quando eu tinha que ir no médico, num médico em que eu sabia que tinha um grande risco do resultado do exame lá que eu ia pegar e ia ter que levar no médico, não tá legal. Então, eu via que eu criava fugas. Então, o gatilho era ter que ir no médico,
e pegar os exames e ter que levar no médico. Então esse era o gatilho. Então eu criava comportamentos para deixar com que aquilo fosse mais leve e eu de fato não enfrentasse a situação. Então, por exemplo, eu baixava joguinho no celular. Aí eu vou contar as minhas fugas. Eu fico num foco muito grande de ficar diante da televisão, vendo filme, vendo série, por vários dias, semanas. Isso aí eu percebi que essas são fugas minhas. Tela, ficar muito tempo nas redes sociais, correndo ali, né? O dedo ali na tela, e entendi que isso eram fugas minhas de olhar para dentro, de me ouvir, de me acolher. Então eu fugia da minha essência, do que de fato era importante para mim naquele momento. E aí, quanto mais eu me conectava com esse externo para me distrair, você consegue perceber que é uma distração que a nossa própria mente cria? E quanto mais eu fazia essa fuga, eu me distraía mais ainda, o meu episódio depressivo, né, ficava maior. A minha ansiedade ficava maior, a minha irritabilidade ficava maior. E aí eu fui identificando esses padrões com a prática da observação. E aí essa prática da observação e entender como esse hábito é criado é um tema muito importante, fez total diferença para mim. O próximo vídeo no canal vai ser justamente sobre isso, a importância de se observar o processo de início ali do hábito, porque por um lado ele é positivo e por um outro lado ele é negativo. Então a gente tem que se observar em relação a isso. Um outro exemplo prático que eu posso trazer para vocês também sobre mim, abrindo aqui mas é porque eu acredito que para você entender a sua essência, na prática você tem que entender aonde você está utilizando, você indo para a vida com a sua essência e quando você não está indo para a sua vida com essência. E como você vai para o mundo com a sua essência. Vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que gosto muito do meu quarto. Gosto muito de estar na minha cama ali, quietinha. Às vezes só de estar ali quietinha, é como se fosse o meu ninho, o meu universo ali é diferente. A minha consciência ali é diferente. Então, o que acontece? No período da faculdade, a boa parte dos meus estudos eu fazia em cima da cama. A minha monografia, né, que eu trabalho de conclusão de curso, boa parte dela, sempre que possível, eu fazia ela da cama, seja com livro, seja com notebook, enfim. Eu identifiquei que aquele local é um local sagrado, é um local importante para mim, que a minha consciência, ela se expande de um modo muito diferente ali. Então, o que eu faço? Eu posso ficar deitada, vendo série, vendo televisão lá, que é algo que vai tirar a minha consciência de mim, vai focar a minha consciência no externo, ou eu posso fazer coisas que me conecte à minha consciência. E, por exemplo, eu amo também montar quebra-cabeças de 1000 peças, de 2000 peças. Então, o que eu faço? Monto quebra-cabeça em cima da cama. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é produzir macramê. Criar pulseiras, ó. Tem pulseiras aqui de macramê mesmo. Então, filtro dos sons. Eu gosto muito de criar macramê. Então, eu costumo fazer isso onde? Em cima da cama. Porque é um local, como a neurociência fala, onde e são coisas que eu consigo encontrar com o flow. O flow é quando você faz algo que você perde a noção do tempo, do espaço, e você só está ali fazendo aquilo que é algo que se conecta com você, com a sua essência, e você faz e perde a noção do tempo. Isso é muito incrível. Então você tem que buscar de modo consciente coisas na vida que te conecte à sua essência, que você perde a noção do tempo enquanto você está fazendo ela.
para, por exemplo, equilibrar ali com o fato de você estar sentado ou deitada em uma cama. Então, você tem que equilibrar isso internamente e se conectar à sua essência. Mas também não, no meu caso, por exemplo, eu não fico só ali sentada na cama. Para que eu me equilibre internamente, é muito importante também que eu me conecte com a natureza, que eu, por exemplo, aqui na minha cidade, que eu vá para parques, que eu vou para o Jardim Botânico, que eu faça trilha, ou que eu viaje, que eu vá para o alto das montanhas de São Tomé das Letras. Então, para mim, isso é muito importante. Mas não só me conectar internamente comigo mesma desse modo, seja no quarto, seja em meio à natureza, mas também me conectar a pessoas. Por exemplo, uma coisa que eu amo fazer, ir para São Tomé das Letras, conversar com os meus amigos de lá. Uma coisa que eu amo fazer aos domingos, almoçar com meus pais, com a minha família, brincar com meu sobrinho, ir no cinema com a minha afilhada. Então tem coisas que você tem que entender ali do seu dia a dia que você ama fazer e que se conecta com você e com as pessoas ao redor. E isso faz com que você se conecte mais ainda com a sua essência, com a sua virtude. E ao você praticar isso, a sua consciência ela vai se expandindo, ela vai se ampliando, a sua percepção vai se ampliando, porque esse é o objetivo, que a gente viva alinhado conosco mesmo, com a nossa essência. E isso é muito belo de se ver, de se praticar. E eu fico muito contente em falar aqui com vocês sobre isso, porque genuinamente é algo que eu acredito que seja fundamental para a sua saúde mental. É uma coisa que fez uma grande diferença para mim compreender e que eu acredito que vai fazer muita diferença para você também se compreender, se ouvir, entender. Não é fácil entender o que é a nossa essência. É uma prática, é uma observação contínua. E esse é o meu objetivo. O meu objetivo é, com este canal aqui, é que você pratique o maior tempo possível a prática da observação de si. Então, eu vou estar trazendo um exemplo aqui para vocês que eu já trouxe em outros vídeos e que é a essência. A observação de si é algo que você deve repetir várias vezes ao dia, todos os dias, durante a maior parte do tempo, para você estar consciente no aqui e agora. O canal se chama Nadan com esse objetivo, porque a vida ela acontece no aqui e agora, e esse é o significado da palavra Nadan. É você ouvir a voz do silêncio, ouvir a sua voz, a voz do silêncio, que a gente tem no livro da Blavatsky, é a sua voz interior. E ao você ouvir a sua voz interior, você expande a sua consciência e você consegue ouvir a voz exterior de outro modo. Você genuinamente você a ouve. Você ouve a sua intuição, você ouve a sua essência e ao você se conectar à sua essência, você consegue se conectar e quando você está com essa consciência na sua essência expandida, você consegue se conectar à essência das outras coisas, à essência do externo. E isso é uma coisa que não tem preço, é um caminho que você pode percorrer, que você pode caminhar. Então eu vou trazer aqui uma chave, uma prática chave que você tem que estar fazendo todo dia. Eu vou trazer alguns exemplos de perguntas, mas você pode adaptar as perguntas ao modo como você se sente à vontade de se observar, tá? E então, primeiro, você tem que fazer essas pausas ao longo do dia, observar a sua respiração ao longo do dia e, de fato, se questionar: onde eu estou? O que eu estou fazendo? Como está meu corpo internamente? Minha mente está agitada, está calma?
Como estão minhas emoções, meus sentimentos. Observa os seus 5 sentidos. Qual aroma eu estou sentindo agora? O que eu estou sentindo agora no meu paladar? Que gosto que eu estou sentindo? Minha visão, o que eu estou vendo aqui ao redor? Na minha audição, o que eu estou ouvindo? Ouvi uma buzina? Ouvi o trânsito? Ouvi o vizinho? E no tato aqui, o que meu corpo tá sentindo, tá conectado? Eu tô com uma roupa confortável, eu tô sentada. Se observem, faça essas práticas dessas perguntas e confiram quais perguntas fazem mais sentido para vocês se fazerem e pratiquem. Essa é uma ferramenta muito chave para a sua transformação da sua consciência, da sua vida, da sua saúde mental. E genuinamente eu estou aqui para te auxiliar nessa caminhada. E quanto mais você vai caminhando, você vai se alinhando mais a sua e compreendendo mais a sua missão e o seu propósito. E eu estou aqui plenamente, como nunca na vida, muito conectada à minha essência. Criar este canal foi algo assim que eu não sabia, mas que eu sempre senti que eu precisava fazer algo, e este algo é este canal para auxiliar as pessoas em sua caminhada, mapeando o caminho enquanto eu percorro. Eu ainda não sei tudo, eu também pratico. E enquanto eu pratico, enquanto eu aprendo, eu estou aqui para te auxiliar também na sua caminhada, resumindo um pouquinho do que eu aprendi para te trazer aqui, porque isso é o que eu genuinamente acredito que faz a diferença. São práticas que não estou tirando da minha cabeça, tá? São práticas que Helena Blavatsky e várias outras tradições milenares trabalham, e são práticas também alinhadas com a neurociência moderna aqui, para equilibrar tudo isso e trazer mais clareza aí para a sua vida. Então, quando nós estamos vivendo alinhados à nossa essência, nós conseguimos levar mais luz para a nossa consciência. Estou muito contente e te espero no próximo vídeo.